Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontrem em Efésios 4. Que o Senhor esteja conosco do começo ao fim e já te agradeço por isso. Amém. Então vamos lá. A leitura de hoje é Efésios 4, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Perspectiva do livro. A cidade era a capital da região proconsular da Ásia, a cerca de 1,5 km da costa marítima, e era o grande centro político, comercial e religioso da Ásia. Era notável por causa de duas estruturas presentes no local. A primeira era o Grande Teatro, o qual tinha uma capacidade de 50.000 pessoas, e a segunda era o Templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para quem assistiu a série de Paulo da Record, que tem no Disney Plus, esse foi o teatro que Paulo prega e cura as pessoas. Ele tinha 104 metros de comprimento e 50 metros de largura, feito de mármore brilhante, suportado por uma floresta de coluna com 17 metros de altura, tendo ficado em construção por 220 anos. Sua grandeza fazia como se ele fosse o centro de influência do culto a Diana, sobre o qual lemos em Atos 19, 23 ao 41. A estátua, com seus muitos seios, era o símbolo da fertilidade da natureza. Próxima a Roma, Éfeso era a cidade mais importante a ser visitada por Paulo. Ele foi chamado de terceira capital do cristianismo, sendo o centro do trabalho na Ásia, através das qual foram fundadas todas as igrejas da Ásia, especialmente as 7 igrejas da Ásia, a qual Jesus enviou suas mensagens de Apocalipse. Jerusalém, sendo o berço do poder, é a primeira capital, e Antioquia, o centro do trabalho missionário, é a segunda. Então aqui a gente tem as principais igrejas. A igreja de Jerusalém, que foi a primeira, a de Antioquia, que foi a segunda, e a terceira, que é de Éfeso, e quarta sendo a de Roma. As obras de Paulo em Éfeso. Ele a revisitou no retorno de sua segunda jornada missionária, Atos 18, do capítulo 18, do versículo 18 ao 21, deixando Áquila e Priscila lá. Em sua terceira jornada missionária, ele passou 3 anos lá, Ato 20 e 31. Durante sua segunda visita, influenciou o local e afetou a adoração de Diana, ao tal ponto que despertou a oposição dos adoradores, fazendo que fosse necessário que ele partisse para a Macedônia. Que aqui, para quem assistiu a série, fazendo uma correlação, é quando Paulo luta no Coliseu, mas isso é totalmente invenção da série, não tem nenhum relato nem bíblico, nem extra-bíblico que mostra Paulo sendo um gladiador em Éfeso. No retorno da terceira jornada missionária, ele parou em Mileto, a 48 quilômetros de distância, e chamou os anciões de Éfeso, aos quais ele entregou seu discurso de despedida. Atos 20, do 16 ao 38. A Epístola. O conteúdo dessa carta é bem semelhante àquela epístola aos Colossenses, embora também tenha grandes diferenças quanto a ela. Cada livro tem uma metade doutrinária e metade prática. Colossenses discute a cristandade, ou Cristo como cabeça da igreja, enquanto Éfeso discute a igreja, ou a igreja como o corpo de Cristo. Em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Em Éfeso, o Cristo ascendeu é visto em sua igreja. Em Colossenses, temos Paulo em sua arena aquecida pela controvérsia. Em Éfeso, ele está meditando calmamente sobre um grande tema. Já foi dito que essa carta contém a verdade mais profunda já revelada aos homens, e a igreja de Éfeso era talvez a mais bem preparada do que qualquer outra para ser a guardiã dessa verdade, dada a qual longa estadia de Paulo com ele se preparou bem para ouvi-la e entendê-la. Essa epístola pode ser descrita como uma carta circular para ser enviada a muitas igrejas, sendo Éfeso uma delas. Data, provavelmente escrita em Roma, entre 62 ou 63 depois de Cristo. Tema: a igreja, corpo místico de Cristo. E aqui a gente tem
longa frase de Charles Spurgeon. Quando a fé começa na alma, é simplesmente olhar para Jesus e talvez, mesmo assim, haja tantas nuvens de dúvidas e tantas dificuldades em ver que é preciso que a luz do Espírito brilhante na cruz, antes mesmo que pudéssemos ver. Depois que a fé cresce, em pouco ela passa os olhares a Cristo para ver a Cristo. A pessoa que ficou distante e olhou para a cruz eventualmente ganhou coragem e confiança o suficiente para correr até a cruz. Alguns, entretanto, não correram, mas precisavam ser puxados antes mesmo de rastejar até a cruz. E mesmo depois de lamentarem, só conseguiram mancar à medida que se aproximassem de Cristo, o Salvador. Neste ponto, a fé veio de um ponto mais longo até que possamos agarrar-se a Cristo. Começa a ver de suas excelentes qualidades que se dedica a Ele aos poucos. A fé se torna cada vez mais convencida que quando a fé é convencida que ele é um verdadeiro, que Ele é o verdadeiro Cristo e verdadeiro Salvador e certo para si mesma. E quando a fé chega a esse ponto, ela vai longe e se apoia em Cristo. A fé apoia em seu amor, em seu amado, lança todas as ansiedades e tristeza sobre aquele ombro abençoado e permite que todos os seus pecados sejam engolidos no grande mar vermelho de sangue do Salvador. A fé pode ir ainda mais longe, tendo vista Cristo e corrido em direção a ele, agarrando e apoiando nele a fé humildemente, mas corajosamente reivindica tudo que Cristo é, tudo que ele fez. A fé confia somente nisto, reivindica tudo isso para si. A fé se eleva a plena segurança. Nada deste lado do céu traz mais alegria do que isso. Agora vamos ler Efésios 4 na versão da Bíblia A Mensagem. Deixo como recomendação essa Bíblia para você que está começando a sua jornada cristã, você começou na igreja e não sabe qual Bíblia escolher. Comece pela Bíblia A Mensagem. Você que tem zero conhecimento bíblico, com certeza vai conseguir entender. Você vai perceber com a leitura, gente, que tem um discurso bem fácil. Vamos lá. Éfesos vem depois de cá. E também é boa porque, assim como a Bíblia Spurgeon, ela tem as informações de quando foi escrita, de quem, para quem, de uma forma mais concisa e menos profunda. Então vamos lá, para o capítulo 4 de Éfeso. A maturidade. Diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam em caminho, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados, não saiam por aí caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos, está presente em todos. Tudo o que vocês pensam e fazem é permitido por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais, nem todos falam e fazem a mesma coisa. É verdade que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isso é que ele subiu as montanhas e venceu o inimigo e tomou o despojo. Depois de tudo entre o povo, depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. Não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus? Ele concedeu dons em cima e embaixo, enche o céu e a terra de suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor mestre, para treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação, eficientes ao Filho de Deus, como também plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis para predadores. Deus quer que cresçamos, conheçamos
toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de que tudo fazemos. Eles nos mantêm juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo nós para que possamos crer em saúde em Deus, fortalecidos em amor. Chegada da vida da velha vida. É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusam a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com ele, mas com a própria realidade. Não consumem mais, não conseguem mais pensar direito. Parecem uns zumbis. Eu falei que a Bíblia, a mensagem tem essa linguagem mais fácil. São obcecados por sexo e viciados por todo tipo de perversão. Mas isso não é a vida, gente. Vocês aprendem de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. E quero dizer mesmo que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. E pura podridão, doideira, doideira total. Saiam fora. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor. A conduta de vocês faz o caráter de Deus tornar realidade em nossa vida. Essa nova vida traz mudança. Chega de mentira, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém que está mentindo para você mesmo, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva, é claro que todos sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração, não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir, não deem mole para o diabo, não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso, arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil, que ajudem os outros. Cada palavra de vocês seja um presente. Não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é aquele que os leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezam esse presente maravilhoso. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Então, essa é a leitura de Éfeso 4 na versão da Bíblia A Mensagem. Você viu que tem uma linguagem bem mais leve, bem mais cômica, podemos dizer assim. Então, agradeço a todos que assistiram. Amanhã não tem live, porque eu tenho GC da Lagoinha. Então, voltamos com as lives de leitura bíblica na sexta-feira. Tenha um bom resto de quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.